A dica número 16 gira em torno de alguns vícios de linguagem também. Só que agora nós vamos andar no lado da concordância verbal. Preste atenção na seguinte situação. Os verbos concordam com o sujeito em número, singular e plural, e pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. O que acontece aqui é que alguns verbos em português são chamados de verbos impessoais, justamente quando eles têm determinado tipo de significado e aí não há ninguém capaz de cometer a ação. Então, são verbos que não têm pessoa gramatical que cometa a ação expressa por eles. No caso, por exemplo, o verbo fazer é responsável por alguns dos vários erros que as pessoas cometem. Observe, a expressão faz anos que não a vejo significa que o verbo fazer está sempre no singular, terceira pessoa do singular. Se ele está no passado, né, mais distante ou no passado mais próximo, não interessa, sempre no singular. Ou seja, o verbo fazer na indicação de tempo decorrido, isto é, tempo passado, ele é sempre singular. Ao passo que se ele tiver uma locução verbal com a mesma função, deve fazer, anos que não a vejo, observe, o verbo fazer, ele contamina o verbo dever. Se aqui em cima ele é impessoal, aqui ele contaminou esse verbo de impessoalidade. Portanto, ele obriga esse verbo também a ficar no singular. Então, faz anos ou deve fazer anos. Se você colocar no plural, fazem anos, está errado. Devem fazer anos também está errado. Aí você vai observar o verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, como sinônimo de existir, ele está bem sempre no singular. Haverá muitas pessoas iguais a mim. E ele também contamina o verbo anterior de impessoalidade. Deverá haver muitas pessoas iguais a mim. No caso, muitas pessoas aqui seria um objeto direto, não seria sujeito da oração. Choveu, ninguém chove, é um fenômeno natural. Portanto, chover é um verbo impessoal, sempre no singular. No entanto, você vai perceber que os verbos pessoais em português, aqueles que têm pessoas gramaticais, esses concordam com a pessoa gramatical. Isto é, o verbo sempre concorda com o sujeito. Por exemplo, o verbo haver, no sentido de existir, ele é singular, mas o verbo existir não. Muitas pessoas aqui é sujeito de existir. O verbo existir vai para o plural para concordar com muitas pessoas. Se ele estiver numa locução verbal, devem existir. Ele também contamina o verbo anterior. Então o sujeito, né, muitos iguais aqui, tá certo? Vai para o plural para concordar com o verbo. Se o verbo chover indica fenômeno natural, ele é absolutamente impessoal, terceira do singular. Mas e se ele tiver um sentido figurado? Se ele tiver um sentido figurado, num sentido metafórico, ele passa a ter sujeito. E nesse caso ele passa a concordar com o sujeito. Portanto, choveram no plural, flores, sujeito no plural. Dica simples, rápida, fácil de entender e para não errar mais.